Graça e paz do Senhor Jesus, à Igreja Batista Celebração e aos nossos amigos visitantes. Quão grande é o nosso Deus! Que a nossa canção reflita sempre quão grande é o nosso Deus. Eu quero convidar vocês a orar mais uma vez comigo. Santo Espírito de Deus, Tu estás junto ao Pai e ao Filho. Tu é luz radiante e celestial. Venha nesta manhã a Cristo revelar. Santo Espírito de luz, traga-nos a compreensão da palavra do Senhor. Tu fostes enviado a mostrar o grande amor de Deus, o Pai. Santo Espírito de paz, selo da nossa redenção, nosso auxílio prometido, seja nesta manhã e sempre nossa força até a volta do nosso Salvador. Santo Espírito, ajude-nos a ver ao nosso Rei e contemplar a sua majestade. Ajude-nos a ver a sua glória e poder, Cristo reinando em majestade. Santo Espírito de Deus, ajude-nos a ver. Amém. Nesta manhã nós vamos cumprir uma das ordenanças que o Senhor Jesus nos deixou. Ele deixou à igreja duas ordenanças, batismo e a ceia. O batismo é a porta de entrada, da onde aquele que confessa Jesus como seu Salvador, ele adentra confessando publicamente que Jesus é o seu Salvador pessoal. E a outra ordenança é a ceia do Senhor. O memorial que o Senhor instituiu para que lembrássemos da sua morte. Sabendo que somos pessoas capazes de esquecer de coisas importantes, o Senhor nos colocou este memorial para não esquecermos nunca, jamais, da morte do nosso Salvador. Morte que revela o seu amor, o seu grande amor. Ao olharmos para essa mesa, ao recordarmos do sacrifício do nosso Senhor, deste grande amor revelado, nós precisamos nos aproximar dessa mesa com temor, com devoção e conscientes do nosso compromisso de sermos discípulos de Jesus até a sua volta. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Ele vive hoje, vive eternamente. E Maranata, ele voltará. A ceia nos faz lembrar do grande amor de Deus, porque Romanos 5:8 diz que Deus demonstrou o seu amor por nós. Deus demonstrou o seu amor por nós. Deus não declarou o seu amor por nós. Deus demonstrou o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E o texto bem conhecido de nós a respeito do amor de Deus. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus tanto amou que deu. E deu de si. Deu o seu Filho. Para que todo aquele que crer em Cristo não pereça, mas tenha vida eterna. Ao meditarmos nessa mesa, ao meditarmos nesse amor de Deus, o amor sacrificial, eu quero ler um texto de Efésios com vocês. Efésios capítulo 3 vai ser projetado os versículos 14, depois os versículos 17 a 19. Efésios capítulo 3, versículo 14
17 a 19. Apóstolo Paulo aos Efésios diz o seguinte: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Motivado pela oração que o apóstolo Paulo fez em favor daquela igreja lá em Éfeso, eu quero ajudá-los a nos munirmos de uma consciência maior a respeito do amor de Deus, para que sejamos plenos, para que estejamos diante dessa mesa, de fato, contritos, constrangidos, exultantes, adorando a Deus, verdadeiramente. Por isso eu convido vocês a abrir suas Bíblias no Evangelho de João. Nós vamos ler o capítulo 13 de João, momento da ceia do Senhor. O Senhor está se despedindo, o Senhor está juntamente com os seus. Mas antes de ler João capítulo 13, eu quero passar breves informações a respeito do contexto deste momento. Jesus estava vivendo os seus últimos momentos, as suas últimas horas. Dentro de poucas horas, Jesus será preso, entregue nas mãos dos judeus, romanos, para ser escarnecido, açoitado, ferido, humilhado, crucificado e morto. Nesse último momento, na ceia, Jesus está apenas com os seus 12 discípulos no cenáculo, que é o segundo andar de uma casa da época. Celebra com eles a Páscoa, a festa mais importante dos judeus, com a cidade de Jerusalém cheia, plena de visitantes. Ele aproveita para dar os seus últimos ensinamentos para os seus discípulos. O sentimento predominante naquela ceia não é de festa. O sentimento predominante naquela ceia, na Páscoa, não é de festa. João 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés,
mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Versículo 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinal para esse discípulo como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se este discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso, visto que Judas era encarregado do dinheiro. Alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que se desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E, como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Amém. Esta é a palavra do Senhor.
noite de ceia, noite marcante de Jesus com seus discípulos. Nós lemos este capítulo 13 para pensarmos a respeito do imenso amor de Deus. O imenso amor de Deus. Um amor que é desmedido, que é incalculável, mas o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, orou e escreveu, ou escreveu e orou a favor da igreja de Éfeso, mas também por nós, para que possamos compreender o tamanho do amor de Deus, para que sejamos cheios da plenitude do Senhor. E neste texto, e também alguns textos paralelos que irei ler com vocês, neste momento da ceia, nós podemos perceber este ambiente que não é de festa. O que está acontecendo com Jesus. Com Jesus. E assim aprendermos um pouquinho mais, para que o nosso coração, uma vez nutrido, alimentado da palavra, do Evangelho, venha produzir em nós uma realidade de que diante do Senhor, diante desta mesa, eu preciso me aproximar constrangido. As palavras do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, quando ele fala que o amor de Cristo constrange, é algo que mexe comigo, porque muitas vezes ao longo da minha história, eu me aproximei dessa mesa, grato sim, mas constrangido com o amor de Deus, pouquíssimas vezes. Mas é um memorial que o Senhor nos deixou para que cheguemos neste momento contritos, humilhados, mas gratos e constrangidos por essa gratidão de entender que não éramos merecedores de tamanho amor, mas esse imenso amor nos abraçou, nos abençoou e tem nos sustentado. Nesta noite da ceia, o Senhor Jesus, ele teve 4 experiências desfavoráveis. Teve 4 momentos que ele passou que foram desfavoráveis. E nós precisamos entender, porque em meio a essas questões adversas, que é revelado o amor do nosso Senhor. A primeira experiência desfavorável que o nosso Senhor passou, que ele teve ali, foi a indiferença. Os seus discípulos que ele escolheu, que ele chamou, que caminhou com ele esses 3 anos ou 3 anos e meio, que viu, ouviu, viu coisas maravilhosas, espantosas, grandes ensinamentos do Senhor Jesus, estavam maravilhados com ele. Nesse momento da ceia, da principal festa dos judeus, os discípulos, eles foram indiferentes. Sobretudo, indiferentes com Jesus. Eles estavam reclinados à mesa. A mesa era diferente, ela ficava no chão. Então, cada um se dobrava, apoiava o braço direito, pegava lá com as mãos e conversava. Não era como nós, temos uma mesa, cadeira, sentamos e ficamos diante dela. Mas as pessoas, elas se reclinavam à mesa para poder ceiar. Mas o que era comum no momento de festa, principalmente uma festa judaica, era que tinha que ter o ritual de purificação. Então eles tinham que lavar as mãos, eles tinham que lavar os pés, eles tinham que se purificar para aquele momento sublime. Mas alguém esqueceu de contratar ou de separar um servo para poder fazer essa função. Então, na ausência do servo, o mais novo deveria tomar aquela atitude. Provavelmente, o discípulo que Jesus amava, que é o próprio apóstolo João, fosse o mais novo,
Ele não se levanta, ou talvez por ser jovem demais, não se apercebe do que está acontecendo ali. Indiferença. Ninguém se levanta, porque o ambiente entre eles também era um ambiente de quê? De disputas. Pouco tempo atrás, a mãe de Tiago e João chegou a Jesus, o Senhor é o Messias prometido, o Senhor é o rei de Israel. Quando se assentares no seu trono, coloca um dos meus filhos à sua direita e o outro à sua esquerda. Vocês acham que os outros discípulos gostaram daquilo que foi dito? Não, porque eles também queriam sentar. Mas naquela noite, quando não tinha um servo para lavar os pés, e alguém teria que se colocar numa posição de servo, ninguém se colocou. Por quê? Porque todo mundo queria sentar no trono, ao lado do grande trono do Rei Jesus. Indiferença. Do mais novo ao mais velho. Do mais conhecedor da lei ou do menos. De todos aqueles, os 12, que o Senhor Jesus chamou para serem seus seguidores, nenhum tomou iniciativa de lavar os pés. E essa foi uma experiência que o Senhor Jesus passou de desfavorável da indiferença. Os seus discípulos, os seus apóstolos, os seus seguidores que caminharam com ele foram indiferentes. Indiferentes. A segunda experiência desfavorável que o nosso Senhor Jesus teve naquela noite foi a experiência da traição. Jesus foi traído por um amigo. Ao lermos os evangelhos, nós notamos que a traição já fazia parte dos pensamentos de Judas, porque um ano antes, o Senhor Jesus diz o seguinte em João 6, versículos 70 e 71. João, capítulo 6, versículos 70 a 71, o Senhor Jesus diz assim: Então Jesus respondeu: Não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo, significa adversário. E ele continua no 31. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde, daqui um ano, iria traí-lo. Jesus sabia, Jesus não foi pego de surpresa. Um amigo me traiu. Como muitas das vezes acontece, quando somos traídos, a surpresa vem. Isso não pegou Jesus de surpresa. Tanto que ele está ali na ceia, ele diz: um de vocês há de me trair. Só que quando ele fala, no versículo 21, diz que Jesus perturbou-se. Diz que as suas entranhas se removeram. Era algo que ele não podia conter, ele tinha que falar. E ele disse: Digo-lhes certamente que um de vocês me trairá. Em uma narrativa paralela, quando Jesus diz isso, os apóstolos, os discípulos começam a falar com Jesus e aí fala: Sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? E quando Judas fala: Sou eu, mestre. Judas revelou que Jesus não era o seu Senhor. Era apenas o seu professor, o seu mestre. O nosso Salvador, o nosso Redentor, ele foi traído por um amigo. Que experiência desagradável, desfavorável. A terceira experiência desfavorável que o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Redentor Jesus teve naquela noite foi do abandono. Um texto paralelo, Mateus 26, 31. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite, todos vocês me abandonarão. Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas.
logo após Jesus ser preso, o que fizeram os discípulos? Abandonaram. Diz que Pedro estava lá, mas seguia de longe. E o versículo 26 do capítulo... Versículo 56 do capítulo 26 de Mateus. Então todos os discípulos abandonaram e fugiram. Veja só, Jesus investiu a sua vida, o seu coração, o seu amor com aqueles 12. Indiferença, traição, abandono. Quando ele mais precisava, Jesus ficou sozinho. E a quarta experiência desfavorável. Certamente vocês devem saber qual é. A negação. Jesus, naquela noite, ele foi negado. Foi negado por um dos seus. Pedro, quando Jesus diz, olha, eu vou para um lugar que vocês não podem me seguir, então Pedro fala assim, onde o senhor vai, senhor? Eu quero ir junto. Você não pode. Eu posso, ao ponto de dar a minha vida por ti. Dou minha vida por ti, Senhor. Ah, é? Você dará a sua vida por mim? Então eu vou te revelar uma coisa, Pedro. Nessa noite. Nesta noite. Não é daqui um ano. Não é daqui um século. Nesta noite, você me negará. Antes que o galo cante, você terá me negado 3 vezes. Não é só uma, não. 3 vezes. Olha o que o nosso Senhor passou nesse momento sublime da ceia, de celebrarem a Páscoa, que é a festa da libertação, a lembrança da libertação do cativeiro no Egito, que a sua mão forte o Senhor os libertou. E agora, naquela ceia, celebrando, o Senhor Jesus passa por essas experiências terríveis, adversas, desfavoráveis, dolorosas, da indiferença, da traição, do abandono, da negação. Mas, todavia, porém, o versículo 1 de João 13 nos revela algo muito importante. Eu quero que vocês olhem para as suas Bíblias, eu vou ler e acompanhem a leitura, apenas o versículo 1 do capítulo 13 de João. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo e que deixaria este mundo e iria para o Pai. O que diz em seguida? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou esses discípulos até o fim. Plenamente, verdadeiramente, intensamente, o Senhor Jesus amou os seus discípulos e os amou até o fim. E é esta lição que eu desejo que o Espírito Santo ministre em cada coração nessa manhã, para que possamos compreender mais e mais a dimensão do amor de Deus, desse imenso amor de Deus, para que a experiência da ceia do Senhor seja válida, seja grata, que o Senhor receba e contemple a adoração da igreja, que o adora verdadeiramente. O Senhor Jesus amou até o fim, como Jesus amou. Ao constatarmos como Jesus amou, nós podemos encontrar esperança. Qual de nós aqui nunca foi indiferente com Cristo? Qual de nós aqui nunca traiu Jesus? Qual de nós aqui nunca abandonou o Senhor? Qual de nós aqui nunca negou o Salvador?
a mesa, ela nos remete à esperança, não a medo e culpa, porque na cruz do Calvário, medo e culpa se foram. Jesus, ele triunfa sobre a morte e leva essa oferta diante do Pai, e o Pai aceita, e todo aquele que confessa a Cristo como seu Salvador não precisa mais andar debaixo de condenação. Esse convite já chegou a boa parte de nós, por isso nós nos chamamos Igreja do Senhor Jesus, mas esse convite é estendido a todo que ouve essa mensagem. Arrependa-se do caminho que você tem seguido longe de Deus e volte-se desesperadamente agora, não mais tarde, não amanhã, agora para a cruz de Jesus, porque os braços dele continuam estendidos para receber. Creia no Senhor Jesus, creia, porque há esperança, e como Jesus nos amou com a indiferença, Jesus amou servindo. Jesus não virou e falou assim: ninguém está entendendo não? 3 anos e meio andando com vocês, ninguém se coloca à disposição de servir o rei? Não é isso que nós aprendemos de Cristo. Cristo, percebendo a indiferença, até porque ele conhece os corações, é ele mesmo que se levanta, tira a sua roupa, coloca a toalha, ele se veste como um servo. Ele pega a bacia e a toalha, chega para um dos seus discípulos e fala: dá o pé. Começa a limpar os seus pés. Dá o seu pé. E o coração de Pedro inflamando. Como assim? Ninguém levantou? Eu olhei para você, você devia ter ido. Olha que posição que você colocou o mestre. Meu pé ele não vai limpar. Pedro, sua vez. Não, Senhor, meu pé não. Não. Não sou digno. Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não pode ser meu discípulo. Você não tem parte comigo. Então lava tudo. Não. Os pés é suficiente. E depois que ele termina, ele diz para os discípulos: será que vocês entenderam o que eu fiz com vocês? Vocês compreendem o que aconteceu aqui? Na verdade, essa compreensão, essa pergunta é para nós hoje. Porque um dos textos mais brilhantes, a Bíblia inteira é brilhante, mas tem algo que realmente enche o nosso coração pela beleza, é o texto, a canção que o apóstolo Paulo registrou em Filipenses capítulo 2, 5-8, que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, que era algo ao qual ele devia pegar-se. Antes, mais, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Compreendem? Para vocês era algo difícil, mas eu já abri mão da minha glória faz tempo. Eu estava com o Pai na eternidade. Jesus estava na criação. E quando a terra era sem forma e vazia, diz que Deus disse: haja luz. Mas no coração eterno do Pai, antes de ser dito haja luz, como diz os antigos, Deus já tinha dito: haja cruz. Jesus, ele abriu mão da sua glória. Jesus, por amor a nós, e somente ele, irmãos, somente
Ele, exclusivamente Ele. Não há nenhum outro que poderia ir à cruz e nos dar a vida eterna. Só Jesus. Por isso que Ele abriu mão da sua glória. Por isso que naquela ceia, Ele abre mão da sua posição dentre os 12. E Ele serve. Em meio à indiferença, Jesus amou os seus até o fim, servindo. Com a indiferença, o Senhor serviu, mas também sabemos, nós já lemos, que naquela noite Jesus foi traído. E como foi que Jesus amou Judas, o traidor? Quando Jesus ele está perturbado em espírito e ele diz que um deles seria o traidor, Pedro vira para João e fala, pergunta para o mestre. João pergunta, só que a pergunta é uma pergunta entre eles dois. E Jesus diz para todo mundo, tá vendo aqui esse pão? Olhei, eu vou dar para o traidor. Desculpa, ele disse para João, ele molha e dá para Judas. Ele disse que ninguém entendeu nada. Sabe por que ninguém entendeu nada? Porque aquele ato, no momento da Páscoa judaica, de você molhar o pão e dar uma pessoa, era uma atitude de honra. Jesus, quando traído, ele honrou o traidor. Na verdade, aquela honra era uma extensão da sua misericórdia. Aqui, para você. Certamente, se eu fosse o escritor de uma ficção e fosse falar sobre alguém que foi traído e como ele ia revelar essa traição, certamente eu diria que aquele homem se levantou, andou por trás dos seus amigos e ele disse, aquele que eu esmurrar a cabeça é o meu traidor. Era algo que possivelmente passaria em qualquer coração aqui, não somente no meu. Mas quando Jesus foi revelar o seu traidor, o Senhor revelou com honra, estendendo a sua misericórdia. Aqui, Judas, come. E ele comeu, e faça depressa o que você tem que fazer. E ele foi embora. Que amor é esse? Que amor é esse? Eu nunca traí Jesus. Você falou aí que nunca traiu. Eu olhei assim, eu nunca traí Jesus. Muitas pessoas que dizem para si mesmas que nunca traiu Jesus, têm guardado nos seus corações ídolos das quais não abrem mão de jeito nenhum. E isso é trair Jesus. Isso é cometer um adultério espiritual, porque depositar o seu coração, a sua esperança, em algo que não seja o Senhor, é traição. É traição. Continuando, como que Jesus amou até o fim? Eles abandonaram Jesus. No abandono, Jesus, ele desejou estar com eles. Mateus 26, 31, 32 diz, então Jesus lhes disse, ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Jesus revelou isso aí. Vocês vão me abandonar essa noite. Pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Versículo 32. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Eu estarei lá na Galiléia esperando vocês. Eu vou ressuscitar e eu vou esperar vocês lá na Galiléia.
Quantas vezes, eu digo por mim, mas também já ouvi de algumas pessoas, a pessoa não quer estar comigo, eu também não quero estar com ela. Agora Jesus, diante dessas 4 experiências desfavoráveis, desagradáveis, adversas que ele teve com seus discípulos, ele sabia que seria abandonado pelos seus. Jesus diz: vocês vão me abandonar. Eu vou morrer e ressuscitar e vou encontrar com vocês lá na Galileia. Eu quero estar com vocês. Eu desejo estar com vocês, porque agora onde eu vou, vocês não podem ir comigo. Mas depois que eu triunfar sobre a morte, eu aguardo vocês lá na Galileia. É claro que eles tiveram outro encontro, mas tinha um momento especial lá na Galileia. E nós sabemos também que como Jesus amou até o fim, a indiferença ele serviu, a traição ele honrou, estendendo sua misericórdia, o abandono ele desejou estar com eles, e a negação para Pedro, ele acolheu Pedro. E acolheu como? Olha só, Marcos 16, versículo 7. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, especificamente a Pedro. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Pedro, nós temos um encontro. Você disse que não me negaria e negou. Este homem confiante em si mesmo precisava ser quebrado, ser humilhado diante quando foi interrogado. Você não é um dos discípulos de Jesus? Ele, quem? Eu não conheço esse homem. Ah, tua fala te condena, você é um deles. Eu? De forma alguma. Ele é interrogado mais uma vez e diz que ele pragueja. E o que é praguejar? Que cai um raio na minha cabeça se eu conheço esse homem. Ou talvez ele falou aqui, o galo cante. E o galo cantou. E diz que Pedro, quando ele negou as 3 vezes e o galo cantou, escutou o som, os olhares se cruzaram dele e de Jesus. E Jesus olhou bem para ele, nos olhos dele. E o amou. Uma parte paralela aqui que nós temos que entender, que o Evangelho de Marcos, quem escreveu foi João Marcos, mas quem estava por trás era o apóstolo Pedro. Uma coisa que Pedro conhecia de Jesus era o seu olhar. Sabia? É no Evangelho de Marcos que é nos dito que quando o jovem rico se aproxima de Jesus, ele diz que quer servir a Jesus e Jesus fala para ele, olha, vende tudo que tens. Melhor, ele fala, cumpre os mandamentos. Ah, eu faço desde pequeno. Aí Jesus diz que, Pedro disse para João Marcos registra, disse que Jesus olhou para o jovem, o amou e disse, te falta uma coisa. Vende tudo, dê aos pobres, seja meu discípulo. Ele negou. Os olhares de Jesus e Pedro se encontraram quando ele negou 3 vezes. E ele saiu dali chorando amargamente. Chorando amargamente, arrependido, porque ele negou e ele traiu. É uma traição essa negação. Ele traiu, ele negou o seu mestre. Mas quando Jesus fala, vai lá adiante, ele quer se encontrar com todos vocês e com você, Pedro. E nós sabemos lá em João, capítulo 21, dos versículos 15 a 29, que Jesus tem um encontro restaurador com Pedro. Pedro o negou e Jesus o acolheu. Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. Pedro, você me ama? Eu o amo, Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. Pedro, você me ama? Diz que ele ficou triste porque o Senhor mais uma vez perguntou, que ele falou, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas e sabe que eu amo. E ainda naquela conversa, o Senhor Jesus
o revelaria como ele glorificaria o nome do seu Salvador com a sua morte. Porque o apóstolo Pedro, restaurado por Cristo, acolhido por Cristo, cheio do Espírito Santo, pregou o evangelho e ele foi um mártir por causa de Cristo. Ele não negou mais a Cristo, porque ele entregou tudo a Jesus. Como é que o Senhor Jesus nos amou até o fim? Os amou até o fim. Na indiferença ele serviu, com o traidor ele honrou, estendeu misericórdia. Aqueles que o abandonou, desejou estar com eles. E aquele que o negou, ele o acolheu. O apóstolo Paulo orou para conhecermos e compreendermos o tamanho e o amor de Deus, o imenso amor de Deus, para que sejamos cheios da sua plenitude. E é nesse contexto que vem esses 2 versículos que eu quero ler com vocês, que vai ser projetado. É nesse contexto, com essas 4 experiências desfavoráveis, adversas que o nosso Senhor passou, que o nosso Mestre os ama até o fim, que ele diz esses 2 versículos. Um novo mandamento lhes dou. Um novo mandamento. É um novo mandamento. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Calma aí, mas eu já ouvi esse versículo. Isso é mandamento conhecido, de amar uns aos outros. Não, é um novo mandamento, porque um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Como é que nós temos que amar? Qual é o mandamento que o Senhor deu? O novo mandamento que Ele deixou de amar uns aos outros na qualidade do amor dEle. E é aí que nós precisamos agora olhar uns para os outros, de entendermos que todos os mandamentos de mutualidade que estão no Novo Testamento, eles têm por base o novo mandamento do Senhor Jesus, que Ele instituiu lá na ceia do Senhor. Porque agora, é na prática ordinária da nossa convivência, que em meio à diferença eu vou servir. Eu sou servo de vocês. Por olhar para a cruz, ver o sacrifício do meu Senhor e a sua ressurreição, a vitória sobre a morte, e Ele me conferir vida eterna. Agora, em meio à diferença que existe, eu preciso servir. Porque quando eu fui indiferente, Ele me serviu. Porque se dependesse de mim para alcançar a salvação, jamais eu seria alcançado por Cristo. Porque foi Ele que deu todos os passos na minha direção. Porque se dependesse de mim, eu não daria nenhum passo na direção dEle. Ele me serviu na cruz do Calvário. E Ele nos dá esse mandamento de nós servirmos uns aos outros. Quando traímos, o Senhor estende a sua misericórdia. Ele nos convida a sentarmos à sua mesa, não como inimigos, mas como filhos amados. Nós somos por Deus adotados. Toda herança que o Pai destinou ao Filho é nossa pela fé. Quando abandonamos, Ele desejou estar conosco. E nós podemos honrar, estendendo a nossa misericórdia uns aos outros, mas também desejando estar uns com os outros. E quando negamos a Cristo, Ele nos acolheu. E nós somos a igreja de Jesus. Nós nos denominamos assim.
E nós precisamos ser o corpo de Cristo que acolhe uns aos outros, mas que acolhe quem quer que entre por aquela porta. E é nessa mesa que nós somos agora exortados a olharmos para nós mesmos. Porque é muito triste quando nós ouvimos histórias sobre irmãos que não se falam, que não honram um ao outro, que não cuidam um do outro, que vira a cara um para o outro, que passa de largo um do outro, que não cumprimentam um ao outro. Irmãos, não é o pastor Fábio que quer que ande de paz aqui. É o próprio Senhor Jesus, que através do seu corpo derramou paz, plena paz e graça sobre cada um de nós. No começo do culto, na oração de confissão, o pastor Gessé nos conduziu a confessar os nossos pecados. E aqueles pecados até que cometemos com outras pessoas. Não endureça seu coração, porque o grande amor de Deus revelado na cruz é um amor que recebemos e que compartilhamos. E que essa seja a minha e a sua atitude humilde, grata, para honrar o nosso Salvador. Vamos orar. Senhor nosso Deus, diante do teu altar de graça, nos apresentamos humildes. Ao meditarmos nessa manhã, um pouquinho mais a respeito do imenso amor do Senhor revelado em Cristo Jesus, ajuda-nos a nessa compreensão, sermos cheios da plenitude do Senhor. E sendo cheios dessa plenitude, manifestarmos uns aos outros o mandamento que o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, Jesus, conferiu. De amarmos uns aos outros na qualidade do amor de Cristo. Ó Deus, nós nos vemos aquém, incapazes de manifestar tamanho amor. Mas sabemos, pela tua palavra, que o Senhor Jesus nos enviou o Espírito. Que o Espírito habita em nós. E é Ele que nos dá força, direção, sabedoria para cumprirmos a vontade do Senhor. Então ajuda-nos. Eis aqui, Senhor, teu povo, que precisa do poder do Senhor para cumprir a tua vontade hoje e sempre. E é em nome de Jesus, o nosso Salvador, o teu Filho amado, que oramos. Amém.